Então eu passei a aula passada explicando passo a passo como a gente chega nessa integral aí. Então vamos avançar. Aqui é só para te dar uma ideia, então eu vou chegar na lei de Gauss logo mais, só para te dar uma ideia, então, que a gente não precisa olhar para dentro da superfície para saber se o que tem lá dentro é uma carga positiva ou negativa. Basta a gente olhar para os vetores que estão na superfície, né, que estão tocando, furando a superfície. Se os vetores que furam a superfície saem dela, lá dentro existe uma quantidade de carga positiva. Se os vetores que tocam a superfície furam ela para dentro, significa que lá dentro tem uma quantidade de carga negativa. Essa era a mentalidade da galera do século XIX, tá? Para botar matemática no eletromagnetismo. Além do mais, se a gente aumenta a carga lá dentro, a quantidade de carga lá dentro, mais vetores aparecerão furando a sua superfície. Né? Se você diminui, menos vetores aparecerão. E aqui uma ideia que não é tão simples. Tá? Se a gente mantém a carga lá dentro constante e aumenta as dimensões da superfície, o fluxo não vai mudar. O fluxo não muda. Né? Porque mesmo a área aumentando em 4 vezes, vamos pensar assim, a quantidade de campo diminui na mesma proporção. De tal maneira que o fluxo se mantém o mesmo. Então, em resumo, é isso aqui. Fluxo elétrico através de uma superfície fechada independe da área ou do formato da superfície. É possível mostrar matematicamente essas coisas, né? O Gauss fez isso, eu não vou fazer. Tá bom? E outra coisa, outro resultado, o fluxo elétrico é proporcional à carga interna à superfície. Tá? Então, são 2 resultados que resumem a lei de Gauss. Daqui a pouco a gente vai escrever isso aqui matematicamente. Alguma pergunta? Seguiu. Tá, e se existirem cargas fora da superfície? Vamos agora aplicar o fluxo nesse caso. Aqui tem um cubo desenhado. Você está vendo que o cubo ele tem arestas passando pelos eixos x, y e z. E existe um campo elétrico uniforme, é importante, ó, campo elétrico uniforme em todo o espaço, na direção x. O campo elétrico está apontando na direção x e passando por esse cubo. Tenta visualizar isso aí. O campo elétrico não existe carga ali dentro. Tá? O campo elétrico é de cargas que estão fora dessa superfície. A gente imaginou essa superfície no espaço. Tá? Vamos calcular o fluxo através da superfície. E agora eu vou usar aquela integral. E aqui começam os argumentos que você precisa decorar. Tá bom? Então vamos pegar... por essa superfície ser um cubo, a gente vai quebrar ela aqui em 6 lados. Então vamos pegar primeiro o lado 1, que já está aí na figura. Ó. A superfície 1, tá vendo ali? Ela está no plano YZ. YZ, certo? Por definição, o vetor área está apontando naquela direção, na direção menos x, tá vendo lá? Direção menos x. Tem que apontar para fora da superfície, é a definição do vetor área. Então, se eu quiser o fluxo pela superfície 1, eu tenho que fazer essa integral. EdA. Eu não vou usar o símbolo da bolinha na integral, porque aquela superfície, só aquele lado, não é uma superfície fechada. Tá? Então, argumentos de simetria aqui. Ó. Primeiro argumento. Escreva o que significa esse produto escalar. Produto escalar EdA é um módulo de E, o módulo dA, vezes o cosseno do ângulo entre eles. No fundo, é isso aqui que a gente tem. O exercício já garantiu para a gente que o campo elétrico ele é constante. Se o campo elétrico é constante, sai da integral. O ângulo entre os dois vetores E e dA é um ângulo bacana, porque o campo está entrando aqui e dA está apontando para fora. Então o ângulo entre eles é 180 graus. Beleza? Isso aqui é 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então aqui a gente vai ter menos 1 vezes E vezes a integral dA.
Só estou usando argumentos de simetria aí. Integral dA. Quanto é que você acha que dá essa integral? Tem que dar. Ah, não tem. Vocês concordam que tem que dar a área daquela superfície? Porque você está recortando ela em pequenos elementos dA e está fazendo a soma de todos eles. Então, essa integral é a própria área, né? Que é área 1. A área 1 é 1 quadrado, lado vezes lado. Então, isso aqui é L ao quadrado. Então, no fundo, isso aqui vai dar menos E vezes L ao quadrado. Esse é o fluxo por aquela superfície. Tudo bem? Pelo mesmo argumento, a gente vai calcular o fluxo pela superfície 2. Ó, fluxo pela superfície 2. Então você teria que fazer EdA, E escalar dA, agora na superfície 2. O campo é constante. Tá, vou escrever aqui. Última vez que eu escrevo. Fica E, dA cosseno θ. E qual é o ângulo agora? Bom, o campo ele fura na direção da área. Beleza? Então o ângulo entre eles é zero. Então esse ângulo aqui é zero. Cosseno de zero é 1. O campo é constante, sai fora da integral, fica de novo integral de dA. E a área que é L vezes L. Então o fluxo 2 vai ser igual a E vezes L ao quadrado. É assim que a gente vai proceder com a lei de Gauss. São argumentos de simetria e argumentos geométricos para a gente simplificar tudo. Por isso que a lei de Gauss, por isso que você não pode pegar uma superfície bizarra, porque você não vai conseguir fazer a integral daquilo ali. São superfícies em problemas de alta simetria. Para terminar, se você for estudar o fluxo tanto na superfície 3 quanto na superfície 4, o que você ia perceber? Você vai perceber que o ângulo entre o vetor dA e o campo E é 90 graus aqui em cima e 270 graus aqui embaixo. 270 graus. O cosseno de 90 ou 270 é zero. Isso vai me dar um fluxo igual a zero. Então, essas duas superfícies, a tampa e a parte de baixo, não tem fluxo elétrico. Então, nenhum vetor fura essas superfícies. Certo? Então, portanto, acho que você percebeu que o fluxo total é a soma do fluxo 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai dar zero, cara. Esse é um resultado importante. Zero, às vezes, é um resultado importante. Isso indica... Professor, e o mesmo argumento... Pode falar. O mesmo argumento se aplica à face frontal e à face traseira, né? Que o cosseno vai dar... O produto escalar vai dar zero. Face frontal e face... Ah, sim, desculpa, as laterais aqui, né? Que eu esqueci, desculpa, faltou aqui, ó. Aqui também é zero e lá no fundo também é zero. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Tá, então, em resumo, cargas, certo? Cargas que estão fora da superfície produzem fluxo nulo. Ou seja, se o fluxo elétrico é nulo por uma superfície, isso indica que não existe carga elétrica lá dentro. E esse é o grande segredo da lei de Gauss, que a gente vai usar para estudar condutores daqui a pouco. Tá? Então, resumindo essas ideias, a gente já tem um belo arcabouço aqui. Para terminar, o último ponto, vamos fazer a conta agora para saber quanto é que dá a lei de Gauss, quanto é que dá o fluxo se existir carga lá dentro. E eu vou usar uma carga pontual que a gente já sabe calcular o campo. Certo? Então está aqui a minha carga pontual. E eu vou aplicar o fluxo através de uma superfície aí ao redor dessa carga pontual. Certo? Vamos calcular esse fluxo aqui. Só uma questão, voltando ali na carga externa, na superfície, o que essa lei está me dizendo é que se a carga está externa, a projeção do campo na sombra da carga, ou seja, se eu pensar essa superfície como 2D, eu imaginar o campo furando ela, ele vai ser igual dos dois lados, né? Porque o que está entrando vai estar saindo e vai dar zero, certo? Isso. O que entra é exatamente igual ao que sai.
Tá? E isso independe da superfície, esse que é o ponto. Mas para te mostrar de fato que independe das superfícies, a gente teria que ir para a matemática, né? Teria que fazer uma integral um pouco mais elaborada e tal. Eu vou deixar assim, por isso que eu peguei, Isso por isso que eu peguei o dá para cubo. fazer pela matemática pela integral e dá para pensar num resultado um pouco, pelo menos para mim, um pouco intuitivo, que é se você pegar a sombra desse objeto no 2D, ele vai ser igual dos dois lados, né? Independente de qual lado que você olha. Pode ser, podemos pensar assim. Eu vou te mostrar uma figura que é exatamente isso que você falou daqui a pouco. Vou te mostrar.